Mais uma semana se passou, o novo mês começou e a nossa vida está continuando. Espero que esta semana vocês tiveram uma semana em paz, alegria, uma semana na presença de Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre aquilo que eu comecei esta semana, graça, galardão ou recompensa. É um assunto não tão fácil como parece, mas é de suma importância para a nossa vida, para a nossa alegria e para o nosso futuro. Gostaria de ler com vocês em Mateus capítulo 6, versículos 19 até 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aqui nós encontramos uma luta, às vezes, dentro de nós, entre as boas obras e a graça. De viver pela graça não é fácil. E muitas vezes nós achamos que Deus, Ele só nos ama quando nós fazemos coisas boas. Eu posso dizer que Deus, Ele fica alegre quando nós fazemos coisas boas. Mas o amor dele, ela continua e ela permanece porque ela está fixada em Jesus Cristo. Muitas vezes nós queremos comprar a salvação. Quantas vezes pessoas já falaram comigo, ô Sonico, se você não vai entrar no céu, ninguém entra mais. O Senhor fez tantas coisas boas. Eu posso dizer, se foi por causa disto, eu estou fora do céu. Porque nenhuma das minhas boas ações vai me levar um passo mais perto do céu. Porque para entrar no céu, para ter a vida eterna, nós precisamos de graça. A história humana e a história da Igreja, ela nos mostra que no passado também, começando em século V, que a luta começou já entrar entre graça e entre a lei. E no 8º século, a Igreja Católica, ela assim agiu de uma maneira muito, vou dizer, violento quase, colocando as indulgências para as pessoas, comerciando a indulgências ou a venda de indulgências. A graça daria para comprar a salvação, o perdão dos pecados. E a fé, ela começou a desaparecer. E as pessoas, eles simplesmente se agarraram naqueles compras de indulgências para ter certeza de vida eterna, do perdão que Deus deu. Isto saiu depois
no século XVI, aliás, a Igreja Católica, ela aboliu isto e falou que não poderia ser mais vendido. E isto foi um passo muito grande. Mas eu creio que ainda, muitas vezes, nos nossos corações, nos corações das pessoas, temos aquela dificuldade de aceitar que a graça, a salvação é pela graça. Por outro lado, a igreja protestante, muitas vezes, é uma reação àquela ação da igreja católica de ações, de boas ações, ela deixou essas boas obras para o lado. Ela não, assim, achou tão importante mais isto, como o resultado que a igreja protestante muitas vezes só falava em fé e não falava mais aquilo que Tiago disse, que a fé sem obras é morta. O Lutero, ele não acreditava que dar esmolas seria uma boa ação. Eu vejo muitas pessoas dando esmola, não é por causa que eles estão com compaixão para esta pessoa, mas eles querem aliviar-se, talvez, de um peso, de um erro ou de um pecado que eles têm cometido. E Lutero disse, dando uma esmola não é uma boa ação, mas um ato semelhante à compra de indulgência e o perdão das penas temporais. Foi em 1567 que o Papa Pio V cancelou todas as concessões de indulgências, envolvendo qualquer taxa ou outra transação financeira. Mas como eu já falei, ainda eu creio que dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, dentro dos nossos sentimentos, ainda nós temos este problema de aceitar de graça, de achar que Deus dá de graça a vida eterna, o perdão dos pecados, e nós temos aquela intenção de ajudar Deus um pouco nisto. Mas Deus disse bem claro na palavra dele. Em Romanos 3, versículo 24, nós lemos, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Então, somente através de Jesus Cristo, você e eu temos salvação. Diz Hebreus 9, 22, não havendo derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. Então, por isso, Jesus Cristo tinha de morrer na cruz, derramar a vida dele, para que podia ter perdão dos pecados. 1 Pedro 1,19 disse, vocês foram libertados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. E aí em Efésios 2 nós chegamos a um importante versículo onde Paulo tenta mostrar a graça e as boas obras. Ele diz o seguinte, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é graça, não de obras. Você não fez nada para isto, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
Aqui Paulo coloca bem claro: você vai ser salvo, você é salvo pela graça, e o resultado disso vai ser que você vai fazer as boas obras. Esta é que a Bíblia nos ensina sobre a graça e as boas obras. Bom, as boas obras que podemos fazer, eu vejo isso como um tipo de caderneta de poupança. Nós depositamos para ganhar depois a recompensação. Isso não é a única coisa. Eu não só estou fazendo as boas obras para ganhar, mas também para agradar o nosso Salvador, e no fim nós ganhamos a recompensa. Porque Paulo disse: a nossa motivação para fazer as boas obras não tem de ser para pagar pecado, não tem de ser para com outro motivo, mas porque nós somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós. Por reconhecermos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos. O que quer dizer que todos tomam parte da sua morte. Então, o meu amor por Jesus, o meu amor por aquilo que ele fez, isto me traz a fazer as boas obras que eu posso fazer. 1 Tessalonicenses 4:1 diz: finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. Nós queremos agradar a Deus. E Deus, ele se alegra, ele fica feliz quando ele está vendo os seus filhos fazendo as obras que Jesus fez, agindo como Jesus agiu, olhando aquilo que Jesus olhou, reagindo como Jesus reagiu, vivendo a vida dele, fazendo as boas coisas. Está escrito de Jesus que ele andava em Galileia, aqui na terra, fazendo as boas coisas, fazendo coisas boas, curando, abençoando, ajudando. Isto era Jesus. Mas nós nunca podemos esquecer que sem a fé nós não podemos agradar a Deus. Só boas obras não é suficiente para agradar a Deus. Então, chegamos à conclusão que a salvação é pela fé, pela graça. E as boas obras são o fruto, o resultado do nosso relacionamento com Deus. E isto vai ter galardão, recompensa. Deus não é injusto que ele vai esquecer as coisas que você faz por ele. Ele não é injusto que ele vai esquecer o seu empenho, o seu trabalho, o seu esforço dentro do reino de Deus. Apocalipse 20, versículo 12, nós lemos: vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros. Deus tem vários livros. Hoje talvez tenha computadores, programas, onde está registrado tudo. E também foi aberto outro livro, o livro da vida. Este é o livro da graça. É o livro onde estão os nomes escritos
daqueles que foram redimidos, salvos pela graça. E os outros livros onde estão escritos as obras, as coisas que as pessoas fizeram. Porque disse mais aqui, os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Deus está fazendo contabilidade das coisas maus e das coisas ruins. E além disso, ele tem o livro da vida, onde ele escreve os nomes daqueles que aceitam pela fé Jesus Cristo. E no Apocalipse 3, versículo 5, disse: aqueles que conseguiram a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declarei abertamente da presença do meu Pai e dos meus seus anjos que eles pertencem a mim. Nós pertencemos a Deus, pertencemos a Jesus, porque Ele nos comprou. 1 Pedro fala isto, nós fomos comprados com um preço muito alto, não com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, esta salvação, pela graça, as outras são as obras que nós estamos fazendo depois que somos salvos, depois que nós conhecemos Jesus. E também as obras das pessoas que não conhecem Jesus. Está tudo escrito, porque está escrito em Apocalipse 20, 15, que não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi julgado no lago do fogo. Meus amigos e irmãos, a situação é séria. A realidade é muito séria. É vida ou morte. E a Bíblia diz que depois que nós morremos aqui na terra, não há mais condições de pagar por nossos erros, por nossos pecados. Depois não há mais condições de crer no Salvador. Aí é a morte eterna. E para nós que já somos vivos pela graça de Jesus, nós temos de pensar que tudo que nós fazemos quando somos cristãos, ela está registrada diante de Deus. E nós vamos ter galardão para isto. Nós vamos ter recompensa para isto. E nós podemos alegrar o coração de Jesus com isto. Por isto, eu te estimulo, eu te peço, entrega a vida a Jesus. Investe no reino dele. Investe na poupança celestial, onde o ladrão não pode chegar, ferrugem não pode chegar, onde podemos guardar, onde Deus guarda tudo para nos entregar no dia que Ele vem. Então, sobre este processo, sobre graça e sobre galardão, que nós estamos estudando estes dias. Que Deus os abençoe. Tenha um bom domingo, tenha uma boa semana na presença do nosso Salvador. Que Deus te abençoe. Amém.